Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia, boa semana para você aí. Hoje nós queremos compartilhar no seu Em Casa com o Pastor, nossa devocional semanal, uma palavra bem interessante para o nosso coração. E eu quero ler o Salmo 23, que eu tenho certeza que é um salmo que você conhece muito bem. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo, como eu já disse, ele é muito bem conhecido por nós, da palavra de Deus. Talvez a gente já decorou isso na nossa época de escola dominical. Eu, por exemplo, durante a minha infância, eu repeti esses salmos inúmeras vezes, nas realizações da igreja, nas programações que nós tínhamos, nos eventos, gincanas, enfim. E quando você olha para esse texto, uma das verdades mais profundas que ele trata para conosco é o fato de Deus ser a nossa grande e verdadeira e real provisão. Deus é o nosso verdadeiro provedor, e isso cala muito fundo nesse salmo. Isso mostra para a gente que a nossa maior necessidade, irmãos, não é das bênçãos de Deus. Talvez você fique aí lutando para que Deus te abençoe o tempo todo, quanto isso já aconteceu. Na verdade, a nossa maior necessidade é o Deus das bênçãos. O doador é mais importante do que a oferta. Então, o Senhor Deus é aquele que tem conduzido a nossa vida. É Ele que de fato satisfaz e preenche todo o vazio do nosso coração. E os comentaristas, estudiosos da palavra de Deus, eles apontam alguns nomes relacionados a Deus aqui nesse salmo que me chamam muita atenção. E eu queria compartilhar com você nessa semana e espero que isso venha falar ao seu coração e te ajudar a ser edificado nessa palavra tão interessante. A primeira expressão que eles utilizam nesse salmo 23 é a palavra Jeová Roi, que significa o Senhor é o meu pastor. E como nós sabemos, o pastor, na visão aqui de Davi, ele também foi um pastor de ovelhas, é aquele que apacenta, é aquele que alimenta, protege, guia, disciplina e restaura. Esse é o Deus que Davi está pensando nesse salmo, o Deus que nos conduz por essas veredas da justiça, nos faz descansar em pastos verdejantes, como diz o salmista. Então esse é o Deus, conforme ele está dizendo para nós, que está conosco quando nós cruzamos todos os tipos de situações da nossa vida, sejam as coisas boas ou ruins, sejam os vales escuros ou sejam as planícies da nossa vida. Deus é o nosso pastor, é Ele quem nos conduz. Eu espero que realmente na sua vida, na sua casa, Deus esteja conduzindo de uma maneira muito maravilhosa para que você possa descansar também no braço e na confiança desse Deus que conhece todas as situações da vida, inclusive. A outra expressão que eles utilizam, que é Jeová Jireh, significa o Senhor proverá. Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu olho para essa afirmação de Davi, esse nada me faltará significa também, inclusive, as dificuldades e as provações, porque elas podem ser originadas por Deus para gerar em nós uma maturidade, um crescimento do nosso caráter diante dele. Então esse pastor é o nosso provedor. Ele é a fonte de todo bem, segundo o salmista fala para nós. É desse Deus que procede toda boa dádiva. Quando os nossos recursos acabam, ele continua com os seus celeiros abarrotados, cheios de comida, para nos abençoar com toda sorte de bênção. Ele é o Deus da provisão. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, frequentemente nós vemos essa verdade sendo transmitida para o povo de Israel, para o povo de Deus, aprender a confiar
muito mais no provedor do que na provisão. O Senhor, então, é o Jeová Jireh. Mas também eles apontam uma outra expressão, Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Davi nos diz aqui que o Senhor nos faz repousar e nos dá descanso. Nesses dias de lutas, de pandemia, de reclusão, de medo, de ansiedade, de aflição, nós temos percebido claramente o quanto as pessoas precisam de paz. Nós precisamos de paz. E essa paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas. Essa paz é a presença real de Cristo nos nossos corações. É a certeza de que Ele está conosco. E isso deve calar a nossa alma quando ela porventura vier a ficar ansiosa, preocupada e inquieta. Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Mas também eles apontam uma outra expressão, Jeová Rafá. Deus é aquele que refrigera a nossa alma. É Deus que promove a verdadeira terapia na nossa alma. Ele cura o nosso corpo e refrigera o nosso coração. Olha que maravilha confiar num Deus dessa natureza. Ele é quem sara as nossas enfermidades, sejam elas do corpo, sejam elas da alma. Nós podemos recorrer a Ele. Há uma passagem de Isaías que diz assim, que Ele, o Cordeiro, levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, em Jesus, eu posso ter a certeza e a confiança e o conhecimento de que Ele certamente pode tratar todo o meu ser por completo. Uma outra expressão que eles utilizam é Jeová Tsidkenu, que significa que Deus é aquele que nos guia pelas veredas da justiça. Deus é a nossa justiça. E a justiça que Deus nos faz andar por ela significa que nós fomos primeiramente justificados em Cristo Jesus. Nele nós recebemos paz através dessa justificação, que significa que Ele, Jesus, na condição de santo, perfeito, imaculado, tomou sobre si os nossos pecados e imputou a nós a sua perfeita e completa justiça. Isso é uma doutrina e um conforto e um consolo grandemente maravilhoso para os nossos corações. E em Cristo, então, tudo aquilo que era uma coisa que Deus requeria de nós, nele, Jesus, foram plenamente, totalmente satisfeitas. Então eu posso descansar nesse Senhor, nesse Jeová Tsidkenu, que é o Deus da justiça, aquele que nos conduz por caminhos da justiça. E finalmente eles usam a expressão para esse salmo que é Jeová Shammah, que significa que Deus é aquele que não nos abandona, jamais, mesmo quando cruzamos pelo vale da sombra da morte. Davi fala, eu não temerei mal nenhum, porque Ele, o Jeová Shammah, está comigo, está conosco, Ele nunca nos desampara, mesmo que nós em algum momento venhamos a cometer alguma coisa que não agrade ao Senhor, mas Deus é fiel com relação ao seu caráter e à sua pessoa. Deus não se corrompe, Ele não está nos abençoando porque a gente faz alguma coisa para Ele, Ele nos abençoa porque Ele é bom, misericordioso e gracioso. Então, ainda há uma outra expressão que é Jeová Nissi. Davi fala assim para nós, olha, esse é o Deus que nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Não sei como está a sua vida nesses últimos dias, talvez uma vida bastante atribulada, passando por provações, lutas, talvez na família, dentro de casa, na vida conjugal, mas eu quero convidar você a descansar nesse Deus que nos dá a vitória. Esse Deus que está preparando para nós uma mesa na presença até mesmo dos nossos adversários. Quando aqueles que não querem que nós triunfemos, muitas vezes lutam ou empenham qualquer tipo de força para que nós sejamos derrotados. O Senhor Deus é quem garante a sua, nossa vitória. Então que essas verdades que esse Salmo 23 aponta para o nosso coração, seja verdade que possa realmente tratar a sua alma na certeza e na direção de que Deus está conosco em todo o tempo. Ele de fato é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor, nessa hora
E nesse dia nós queremos agradecê-lo pelo privilégio, Pai, de poder contemplar o Senhor nesse Salmo 23 de uma forma plena, completa. Senhor, louvamos o Teu nome pelas verdades que esse Salmo traz para o nosso coração e para a nossa alma. Assim, Deus, nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.